Querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, nos acolhemos com muito carinho, mutuamente, para este momento de vigília em memória dos missionários mártires. Hoje, dia 24 de março, a Igreja celebra a memória de São Oscar Romero, um santo que deu a sua vida no serviço a Deus e aos seus irmãos e irmãs, colocando-se profeticamente e evangelicamente ao lado dos mais pequenos e excluídos. Nesta recorrência, a Igreja faz memória dos mártires de todos os tempos e, em especial, queremos lembrar como acontecerá um pouco à frente nesta transmissão os mártires com alguns nomes que deram a vida por Cristo e pelo Reino no ano passado. Nós, Juventude Missionária Xaveriana, marcamos esta recorrência mais do que um dia puramente de lembranças. Assumimos o testemunho destes homens e destas mulheres que deram a vida por Cristo e no serviço ao seu próximo. O Papa Francisco, em uma audiência geral, no dia 29 de abril do ano 2020, assim dizia: é doloroso recordar que, neste momento, existem muitos cristãos que sofrem perseguições em várias partes do mundo. E devemos esperar e rezar para que, o quanto antes, este sofrimento cesse. São muitos, recorda o Papa. Os mártires de hoje são mais que os mártires dos primeiros séculos. Expressemos a estes irmãos e irmãs a nossa proximidade. Somos um só corpo, e estes cristãos são os membros ensanguentados do corpo de Cristo, que é a Igreja. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver.
e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Leitura do livro do profeta Isaías. O servo, luz das nações. Ilhas, ouvi-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento. Ainda no seio de minha mãe, ele pronunciou meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada. Cobriu-me com a sombra de sua mão. Fez de mim uma flecha penetrante. Guardou-me na sua aljava. E disse-me: Tu és meu servo Israel, em quem me rejubilarei. E eu dizia a mim mesmo: Foi em vão que padeci. Foi em vão que gastei minhas forças. Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor. E no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala: Ele que me formou desde meu nascimento para ser seu servo, para trazer-lhe de volta Jacó e reunir-lhe Israel. Porque o Senhor fez-me esta honra, e meu Deus tornou-se minha força. Disse-me: Não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para propagar minha salvação até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Deus quer falar comigo e coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo o movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. E no meu coração. Leitura do Evangelho de São Mateus. Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vou cantar teu amor, ser do mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou calar o coração com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou, firmo cear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a luz alimentar, celebrar meu viver, pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Vou falar do coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou, virmos cear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Escutaremos neste momento alguns testemunhos da vida de mártires que celebramos neste dia também de hoje, a potência do testemunho que deixaram, repito, de amor a Cristo e de serviço e compromisso com o Reino, passando por Oscar Romero, chegando na vida de Irmã Dorothy, lembrando um mártir dos primeiros séculos do cristianismo, São Tarcísio, até os mártires da Uganda, e assim contemplaremos também nos nossos dias os mártires que assistimos desta terrível pandemia que ainda assola a humanidade e pela qual fervorosos rezamos, contemplando assim o desejo do fim deste mal que tanto nos assombra.
Em seguida, será lido o martirológio, lembrando os mártires que foram assassinados o ano passado, 2020. E com temor e tremor, aproximemo-nos com reverência destes nomes que são histórias dadas, entregues, ofertas na força do amor. Dom Oscar Romero. Romero nasceu em Cidade Barrios, a 156 quilômetros de São Salvador, no dia 15 de agosto de 1917. Ele pertencia a uma família de origem humilde. Em 1931, ingressou no Seminário Menor de São Miguel, onde ficou conhecido como o Menino da Flauta, por sua habilidade em utilizar uma flauta de bambu que herdou de seu pai. Em 1937, ingressou no Seminário Maior São José de la Montanha, em São Salvador, e 7 meses depois viajou para estudar teologia em Roma, onde presenciou as calamidades da Segunda Guerra. Em 4 de abril de 1942, ele foi ordenado padre, e em 3 de fevereiro de 1977, ele foi nomeado arcebispo da cidade de São Salvador. Em março de 1977, ocorreu o assassinato do seu amigo, o padre Rutílio Grande, junto com 2 camponeses. Esse incidente transformou Romero, que passou a denunciar as injustiças sociais por meio de uma rádio católica e do semanário Orientation. Por isso, chegou a ser conhecido como a voz dos sem voz. Por ter aderido aos ideais da não-violência, chegou a ser comparado a Mahatma Gandhi e a Martin Luther King. Oscar Romero denunciava em suas homilias dominicais as numerosas violações dos direitos humanos em El Salvador e manifestou publicamente sua solidariedade com as vítimas da violência política no contexto da Guerra Civil de El Salvador, e dentro da Igreja Católica defendia a opção preferencial pelos pobres. Romero pregou que a mais profunda revolução social é a reforma séria, sobrenatural, interior de um cristão. Oscar Romero foi assassinado enquanto celebrava a missa em 24 de março de 1980 por um atirador de elite do exército salvadorenho. Sua morte provocou uma onda de protestos em todo o mundo e pressões internacionais por reformas em El Salvador. Em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 24 de março como o Dia Internacional pelo Direito à Verdade, acerca das graves violações dos direitos humanos e a dignidade das vítimas, em reconhecimento à atuação de Dom Romero em defesa dos direitos humanos. Em 1997, foi declarado servo de Deus pelo Papa João Paulo II, e em fevereiro de 2015, o Papa Francisco aprovou o decreto de beatificação do arcebispo salvadorenho, reconhecendo-o como um mártir. A solenidade de beatificação foi realizada no dia 23 de maio de 2015, na capital salvadorenha, e presidida pelo cardeal Ângelo Amato, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. Estima-se que cerca de 300.000 pessoas estiveram presentes na cerimônia. Durante a cerimônia, Amato afirmou que a memória de Romero ainda estaria viva, dando conforto aos pobres e marginalizados, e que Romero foi a luz do mundo e o sal da terra, pois seus perseguidores desapareceram e foram esquecidos. Mas Romero continuaria a lançar luz sobre os pobres e marginalizados. Ao legado deixado por Romero, somam-se as inúmeras manifestações culturais e artísticas do povo salvadorenho e pessoas do mundo todo. Destaca-se a maior pintura do mundo feita a um santo, intitulada San Romero da América.
feita em 2005 pelo artista e arquiteto salvadorenho Josué Vilata, como fruto de devoção e agradecimento por seu envolvimento nas lutas populares. Dorothy Mae Stang, conhecida como Irmã Dorothy, foi uma freira norte-americana naturalizada brasileira. Pertencia às Irmãs de Nossa Senhora de Namur, congregação internacional fundada em 1804, que reúne mais de 2.000 mulheres que realizam trabalho pastoral nos 5 continentes. Nascida em 7 de junho de 1931, em Dayton, Ohio, Estados Unidos, ingressou na vida religiosa em 1948. Emitiu seus votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência em 1956 e, em 1966, iniciou seu ministério no Brasil, na cidade de Coroatá, no estado do Maranhão. Irmã Dorothy estava presente na Amazônia desde a década de 70, com os trabalhadores rurais na região do Xingu. Sua atividade pastoral e missionária buscava a geração de emprego e renda com projetos de reflorestamento em áreas degradadas, junto aos trabalhadores rurais da Transamazônia. Seu trabalho focava-se também na minimização dos conflitos fundiários na região. Atuou ativamente nos movimentos sociais no Pará. A sua participação em projetos de desenvolvimento sustentável ultrapassou as fronteiras da pequena vila de Sucupira, no município de Anapu, ganhando reconhecimento nacional e internacional. Ela participava da Comissão Pastoral da Terra desde a sua fundação e acompanhou com determinação e solidariedade a vida e luta dos trabalhadores do campo, e defendia uma reforma agrária justa e consequente. Vivia em intensos diálogos com lideranças camponesas, políticas e religiosas, na busca de soluções duradouras para os conflitos relacionados à posse e à exploração da terra da região amazônica. Dentre suas inúmeras iniciativas em favor dos mais empobrecidos, Irmã Dorothy ajudou a fundar a primeira escola de formação de professores na rodovia Transamazônica, a Escola Brasil Grande. Dorothy recebeu diversas ameaças de morte, sem deixar intimidar-se. Pouco antes de ser assassinada, declarou: "Não vou fugir e nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir com dignidade sem devastar." Em 2004, recebeu uma premiação da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pela sua luta em defesa dos direitos humanos. Irmã Dorothy foi assassinada com 7 tiros aos 73 anos de idade, no dia 12 de fevereiro de 2005, às 7h30 da manhã, em uma estrada de difícil acesso, a 53 quilômetros à sede do município de Anapu, estado do Pará, Brasil. No cenário dos conflitos agrários no Brasil, seu nome associa-se aos de tantos outros homens, mulheres e crianças que morreram e ainda morrem sem ter seus direitos respeitados. O corpo da missionária está enterrado em Anapu, Pará, Brasil, onde recebeu e recebe as homenagens de tantos que nela reconhecem as virtudes heróicas da matrona cristã. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados, teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida, teu nome é glorificado
dos pobres marginalizados. Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Vocês conhecem a história de São Tarcísio? Nós vamos contar um pouquinho dela para vocês. São Tarcísio, padroeiro dos acólitos e coroinhas, uma criança, um adolescente aí que tem uma grande contribuição para a nossa vida de cristãos. São Tarcísio, vivendo naquela época do imperador Valeriano, vendo tudo que estava acontecendo, muita gente sendo condenada à morte, presos, e naquela angústia que todos os presos e pessoas que estavam passando por essa dificuldade de querer se reconectar com Cristo, ele faz o grande papel da vida dele nesse momento. Nesse cenário que as pessoas daquela época se encontravam, né, por volta aí do ano 258 da era cristã, com tudo o que acontecia, o Papa Sixto II não sabia como levar a Eucaristia até esses cristãos, até esses presos, que já estavam ali na fila da morte, né, esperando pelo martírio. E aí entra São Tarcísio nessa história. Ele, com a sua pouca idade, se propôs a cumprir com essa missão de entrar com a Eucaristia nos presídios, para essas pessoas que estavam procurando essa reconexão. No começo foi uma ideia bem maluca, as pessoas não queriam aceitar porque ele era uma criança, porém foi a grande saída por ele realmente ser uma criança. Não ia desconfiar, não ia gerar tanto incômodo para os guardas e tudo mais, que fosse uma criança, levando, né, a Eucaristia. E aí começa a missão dele, aí começa o grande ensinamento que ele nos deixa. Ele pega essa Eucaristia, coloca no peito e vai. Ele sai para cumprir o combinado e entregar essa reconexão dessas pessoas com a Eucaristia, com Cristo. No meio do caminho, Tarcísio se encontra com amigos de brincadeiras, do seu dia a dia. E esses amigos, eles pedem para que Tarcísio brinque com eles naquele momento. No meio da sua missão, Tarcísio diz que não, e naquele sim e não, Tarcísio começa a ficar apreensivo, começa a ficar nervoso e começa a demonstrar que alguma coisa estava de errado. Os garotos percebem isso e começam a ver que Tarcísio começou a segurar no peito algo, e eles começaram a se perguntar o que era aquilo, se era algo valioso, e começaram a pressionar Tarcísio. Tarcísio, então, entrega-se falando que é cristão. E naquele momento, as crianças, pessoas, começam a apedrejá-lo, a batê-lo, a feri-lo, chutá-lo, e Tarcísio não resiste. Logo após, soldados romanos, que também eram cristãos, acham ele, e naquele momento vem aquela lição que nós temos que carregar pela vida toda. Porque na hora daquele encontro, Tarcísio estava com a mão no peito, segurando as Eucaristias e lembrando sempre que é ali que elas têm que estar. Então, após os romanos terem encontrado Tarcísio, eles reparam que ali já não tinha mais nada. O que ele estava segurando? Aquela Eucaristia se fez carne, e em Tarcísio foi como se ele
se encontrasse com Jesus e aquela Eucaristia se tornasse corpo de Tarcísio. E essa é a grande lição que ele deixa para nós. Ele não negou sua fé, como muitos outros, ele também foi um mártir, mas ele lutou até o fim para levar Jesus para aqueles que não podiam, para aqueles que estavam presos. Falando do continente africano, a gente consegue falar do país da Uganda, onde pertence São Carlos Luanga. Ele era chefe dos pajens da rei da corte de Muanga. Ele sempre defendeu a sua fé, sempre foi caridoso, amoroso e também difundia tudo isso sobre o seu processo com os outros seus companheiros. O seu martírio acontece no dia 3 de junho, devido à sua morte. Seu assassinato também é nesse dia 3 de junho de 1886. Ele, na frente de todos daquele povo que existia naquela época, foi morto, queimado ao vivo, na frente de todos. Com isso, ele foi declarado padroeiro de todos os jovens cristãos da África. São Carlos Luanga e seus companheiros, rogai por nós. Alfredo Palau Penha era professor, biólogo e arqueólogo. Durante sua carreira, lutou pela conservação da biodiversidade, patrimônios históricos e arqueológicos. Estava sempre fazendo trilhas pelo cerrado devido à profissão e tinha uma boa saúde. Para a esposa, a também bióloga Viviane Novaes, Alfredo foi uma pessoa iluminada, que ajudou muita gente e muito dedicado à profissão. Rosa Maria Papaléu, a médica de 65 anos, trabalhava na linha de frente de combate ao coronavírus. Com 32 anos de profissão, era anestesiologista e acupunturista, e uma das pioneiras no segmento de tratamentos de dores do estado do Pernambuco. Colegas diziam que ela era um doce de mulher, empática e muito trabalhadora. O médico Antônio Romário Fulgêncio Martins, de 79 anos, morava em Morrinhos, no sul do estado do Goiás. Ele se dedicava ao atendimento na rede pública e, mesmo com a idade, não deixou de atender aos pacientes durante a pandemia. Rodolfo da Costa Pimentel, nascido na cidade de Cabo Frio, mas criado na cidade de São Pedro da Aldeia, entrou na Fraternidade Toca de Assis em outubro de 2011 e professou seus votos no dia 13 de novembro de 2016, chamando-se desde então de Irmão Simplício. Sua profissão ocorreu na Igreja de São Francisco de Paulo, no centro do Rio de Janeiro, pelas mãos de Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio. Ter realizado sua profissão nesta igreja o deixou muito emocionado, pois foi ali que realizou a sua primeira pastoral de rua. Antes de ficar inconsciente e morrer, deixou um áudio para as pessoas com quem ele estava conversando. Em seu áudio recordou uma bela frase de São Vicente de Paulo. É um privilégio morrer pela causa dos pobres, pois eles nos abrirão as portas do céu. O irmão Simplício José do Menino Jesus morreu no dia 29 de 5 de 2020, vítima do novo coronavírus. A enfermeira Diélia Cardoso Ferreira, de 33 anos, morreu na quarta-feira, 14 de maio de 2020, uma semana após a morte da mãe, Cátia Almeida Cardoso, de 49 anos. Ambas eram profissionais da saúde e foram vítimas do novo coronavírus. As duas faziam parte do grupo de risco e tinham problemas no coração. Diélida ficou internada por mais de 20 dias, mas não resistiu. Ela trabalhava na chamada linha de frente da pandemia do Covid-19 no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na zona norte do Rio, e em uma UPA de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Josiele Ribeiro dos Santos foi a terceira profissional da saúde da capital BH a morrer com coronavírus. Segundo o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte, ela era técnica de enfermagem na UPA Centro-Sul e trabalhava também na Casa de Saúde no bairro Santa Efigênia. A causa da morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Josiele ficou internada no Hospital São Lucas por mais de 20 dias e nesta quarta-feira, 12
de agosto de 2020, não resistiu às complicações da Covid-19, morrendo aos 37 anos. Em nota, a Santa Casa disse que a funcionária era alegre e batalhadora e que deixará saudades nos colegas e amigos. Padre Joseph Hollanders, assassinado no dia 12 de janeiro na África do Sul. Augustin Avertse, morto no dia 20 de janeiro na Nigéria. Michael Nadi, martirizado no dia 1º de fevereiro na Nigéria. Philip Yaga, morto no dia 16 de fevereiro em Burkina Faso. Irmã Henrietta Aloka, assassinada no dia 15 de março na Nigéria. Irmã Lidie Oyamen, martirizada na noite do 16 para o 20 de março, no Gabão. Padre Oscar Juarez, assassinado no dia 15 de julho, na Argentina. Padre Ricardo Antônio Cortés, morto no dia 7 de agosto, em El Salvador. Padre Nomer de Lumen, martirizado no dia 9 de setembro, nas Filipinas. Dom Roberto Malgesini, morto no dia 15 de setembro, na Itália. Lilian Yunieuca e Blanca Marlene Gonzalez, martirizadas no dia 15 de setembro, na Nicarágua. Brian José Coronado Zeledon, morto no dia 19 de setembro, na Nicarágua. Padre Adriano da Silva Barros, assassinado no dia 14 de outubro, no Brasil. Padre José Manuel de Jesus Ferreira, morto no dia 20 de outubro, na Venezuela. Rufinus Tigal, assassinado no dia 26 de outubro, na Indonésia. Padre Jorge Valdanha, morto no dia 27 de outubro, na Argentina. Irmã Matilda Mulenga Chonzi, assassinada no dia 25 de outubro, no Zâmbia. Frei Leonardo Graço, martirizado no dia 5 de dezembro, na Itália. Zagecil, morto no dia 24 de dezembro, na Indonésia. Encerramos assim a nossa vigília em memória dos missionários mártires de ontem e de hoje. Gostaria de agradecer a todos os grupos da Juventude Missionária Xaveriana, que não obstante a impossibilidade de nos reunir o ano passado e, ao que tudo indica, também neste ano, presencialmente, não nos falta o zelo
se conserva o ardor missionário e a saudade uns dos outros, desejosos de logo nos ver, nos abraçar e poder celebrar o ideal comum que nos une, o amor de Cristo e o desejo que ele seja conhecido em todos os povos e em todas as nações, animados e fortalecidos pelo sangue dos mártires, semente de novos cristãos. Que o testemunho e a vida entregue destes homens e mulheres não nos deixe indiferentes, não nos permita sermos cristãos mornos, mas seja para nós um convite urgente, seja para nós uma ocasião de renovar o desejo de vivermos com fidelidade e credibilidade o anúncio do Evangelho. A todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada Semana Santa e desde já uma feliz Páscoa.